A teoria do calórico foi criada por Antoine Laurent Lavoisier, um químico francês que viveu até o ano de 1794. Levou em consideração as suas experiências e estudos quantitativos das interações, algo então ignorado pelos grandes cientistas. A teoria explicava fenômenos associados ao calor e à combustão. Para criá-la, ele partiu do princípio que as quantidades eram conservadas nas transformações em geral. Com a combustão, ele percebeu que parte do ar ficava no combustível, e sim a descoberta do ar vital, gás oxigênio, feita pelo químico inglês Priestley, que colaborou com a elaboração da teoria e acreditava que a combustão acontecia quando o elemento oxigênio era incorporado aos elementos que constituem combustível. Com essa constatação, é perfeitamente possível aceitar o fato de alguns materiais ganharem massa após a combustão. Outra questão abordada pela teoria de Lavoisier era o aparecimento de luz e calor que acompanha as combustões. Para o francês, a matéria possui também uma entidade chamada calórico. O calórico não teria peso relevável e estaria presente, por exemplo, no oxigênio. Quando ocorria a combustão, era porque o combustível tinha afinidade com o oxigênio e, durante a queima, incorporava, liberando o calórico. Essa teoria levava em consideração as quantidades que foi realmente inovador na época. Para entender melhor a concepção de Lavoisier, confira o exemplo. Em termos científicos, caloria é uma unidade que indica o valor necessário para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. Esta última definição nos ajuda a determinar a quantidade de calorias de cada alimento, sendo que para tal utiliza-se um aparelho denominado calorímetro-bomba, ou apenas calorímetro. O alimento que se deseja analisar é colocado dentro da câmara de combustão, ou câmara de reação do calorímetro. Ao redor, no vaso calorimétrico, fica uma determinada massa de água. O alimento então é queimado dentro da câmara, liberando calor para o meio, elevando a temperatura da água. O termômetro nos mostra qual era a temperatura da água antes e depois da combustão do alimento. Com o valor da variação da temperatura, é possível determinar a energia ou quantas calorias o alimento fornece. Por exemplo, digamos que uma amostra de 1 grama de açúcar seja colocada na câmara de combustão do calorímetro, com 1000 gramas de água, a temperatura inicial de 20 graus. O açúcar é queimado e o termômetro indica que a temperatura da água se elevou para 24 graus, ou seja, a variação da temperatura é igual a 4 graus. Isso significa que o valor energético do açúcar é de 4.000 calorias, ou 4,0 kcal. Observe que a unidade cal ou calorias é muito pequena, por isso no cotidiano muitas vezes existem alguns erros quando se mencionam que determinados alimentos fornecem certos valores de calorias, quando na verdade são quilocalorias. Por exemplo, quando se diz que um iogurte tem 80 calorias, na verdade ele tem 80.000 calorias e 80 quilocal. A teoria do flogístico foi desenvolvida pelo químico médico alemão Georg Weinstein entre 1703 e 1731. Segundo Stahl, os corpos combustíveis possuíam uma matéria chamada flogístico, liberada ao ar durante os processos de combustão ou da calcinação. Flogístico vem do grego, significa inflamável, passando pela chama ou queimado. A observação dos flogísticos do ar seria feita pelas plantas. Desenvolveu a teoria do flogista a partir de uma adaptação da teoria de um de seus mentores, igual Johann Becker. Em 1667, Johann Becker editou o livro Física Subterrânea, no qual apresentou uma teoria sobre os elementos, considerando os 3 tipos de terras diferentes: a terra mercurialis, terra lápida e a terra pinguis. Segundo Becker, a terra pinguis estava presente nos materiais combustíveis e era libertada quando esses materiais ardiam. Nessa altura, a noção de elemento era diferente da noção atual. Várias teorias sobre os elementos foram apresentadas no tempo de Stahl, todas elas variantes da teoria original de Empédocles, segundo o qual existiam 5 elementos: ar, água, terra, fogo e éter. Stahl fez essa alteração após ter estabelecido que a combustão de materiais orgânicos, como a madeira ou carvão,
e a calcinação de metais seguem o mesmo processo. Stahl considerou que quando um material entrava em combustão, sofria corrosão ou era calcinado, perdia o seu flogisto. Quanto mais combustível for o material, mais flogisto libera na combustão. A calcinação, ao contrário da combustão de madeira, é um processo lento e reversível, que pode reverter. Stahl confirmou ser possível reverter o processo de calcinação e recuperar o metal a partir do seu cal. Considerou que isso acontecia porque o cal de um metal reabsorvia o flogito, libertado por material combustível, como, por exemplo, o carvão. Esta teoria permitia explicar vários fenômenos, observando como a perda de massa na combustão de um material